Eu recebo todos os dias pessoas que lutam para conseguir ter inteligência emocional, para conseguir lidar com as próprias emoções, com os próprios sentimentos e também com as emoções de outras pessoas, com os sentimentos das outras pessoas. É muito difícil nos dias, atuais a gente conseguir ter a tal chamada inteligência emocional, ter equilíbrio emocional para poder lidar bem com as nossas emoções e com as emoções do outro. E é tão difícil conseguir se manter equilibrada diante das diversas situações, e ao mesmo tempo que é tão difícil, é tão necessário e nunca se fez tão urgente nós desenvolvermos o nosso equilíbrio emocional, a nossa inteligência emocional e conseguir ter autocontrole diante das situações em que somos inseridas. Será que você é daquele tipo pavio curto, impaciente, meio controladora, muito preocupada com as situações? Eu tenho certeza que sim, porque a maioria das mulheres, elas realmente têm dificuldade de lidar com as próprias emoções. Se você tem dificuldade de lidar com as suas emoções, de ter equilíbrio emocional diante das diversas situações que te aparecem no teu dia a dia, fica comigo nesse vídeo, porque eu vou trabalhar com você os 5 pilares da inteligência emocional e eu vou te ajudar a construir equilíbrio emocional para lidar com qualquer situação, com qualquer dificuldade, com qualquer demanda. E inteligência emocional hoje, ter a nossa mente trabalhando a nosso favor, eu digo sempre que é artigo de luxo. Então, artigo de luxo hoje é você estar com a mente leve, é você se sentir plena, é você se sentir empoderada, dona de si mesma, poderosa e feliz. E eu que já trabalhei tanto minha inteligência emocional, hoje consigo ter muito equilíbrio diante das situações que acontecem no meu cotidiano. Hoje eu tenho foco na solução ao invés de estar focada no problema. Eu consigo então ajudar hoje milhares de mulheres que desejam ter esse equilíbrio e essa inteligência emocional e se considerar realmente poderosa, porque o nosso poder não está no que a gente tem, o nosso poder está em quem a gente é. Se você, portanto, quer ter inteligência emocional, equilíbrio emocional, fica aqui comigo, porque eu vou te deixar bem levezinha, bem lightzinha, bem plena, para você poder lidar com qualquer dificuldade que surja aí no seu caminho. Aí eu fiquei aqui pensando, inteligência emocional. O que é essa inteligência emocional? É a capacidade que a gente precisa ter para poder lidar com as nossas emoções, com os nossos pensamentos, com os nossos sentimentos e também com o do outro. Às vezes você consegue lidar muito bem com as emoções das outras pessoas, mas você não consegue lidar bem com as suas próprias emoções. Então você precisa primeiro ter autoconhecimento emocional para depois ter conhecimento das emoções do outro. E uma coisa muito importante também dentro da inteligência emocional é que a gente precisa se motivar e gerir bem as nossas emoções. É ter autogerenciamento emocional. E eu digo sempre que quando eu comecei a dar palestra, eu tinha um estilo muito formal. Eu vim de sala de aula, eu era professora de português e de inglês. E ser professora é uma coisa, ser palestrante é outra coisa, completamente diferente. Ser professora me ajudou muito a me tornar uma palestrante com, digamos assim, sem precisar gastar tanta energia. Mas o palco não é a mesma coisa da sala de aula. Na sala de aula eu tô ali com 30 alunos que eu já trabalho com eles o tempo inteiro, então é tudo muito tranquilo. No palco não, a gente tá sempre com pessoas diferentes, em lugares diferentes, e
dar uma palestra é muito diferente de dar uma aula. E aí, quando eu fiz o meu primeiro teste de perfil comportamental, eu percebi que o meu nível de formalidade era muito alto e que dessa maneira eu tinha dificuldade de conectar com as pessoas. Então, eu precisava transformar um pouco ali aquele nível de formalidade e ser mais informal. E é um processo, né? Porque eu digo sempre que às vezes uma pessoa chega aqui pra mim e fala assim: ai, Ana, porque eu tenho dificuldade de falar com todo mundo, eu tenho dificuldade de ser simpática. Você tem dificuldade porque você não tentou, porque você não fez. Quando você passa a ter aquele comportamento repetidas vezes, você vai ver que não é tão difícil assim. O que você precisa é transformar hábitos. Inteligência emocional é a mesma coisa. Eu era aquela pessoa muito imediatista. Eu já fui muito impulsiva. Eu era muito impaciente. E vou dizer pra você, eu não sou hoje a paciência em pessoa, mas eu aprendi a ter inteligência emocional e ter equilíbrio para lidar com as diversas situações. Eu aprendi a reconhecer os meus sentimentos e as minhas emoções. E ajudar pessoas nesse processo me fez aprender ainda mais. Então eu digo que quando você tem capacidade de identificar os seus próprios sentimentos e os dos outros, e quando você consegue se motivar e gerir bem as suas emoções dentro de você e nos seus relacionamentos, você adquiriu dessa inteligência emocional, que é tão importante nos dias de hoje. Às vezes você percebe que existem muitas pessoas que vivem pânico constantemente e que pegam às vezes um probleminha desse tamanho e transformam numa coisa tão gigante. Então às vezes não é que eu não estou com empatia com o problema do outro, mas é que aquilo ali que a pessoa considera grande, que ela considera um problema, às vezes nem é um problema, gente. Só que é a maneira como você enxerga aquilo. E a maneira como você enxerga, a maneira como você trata as situações do seu cotidiano tem muito a ver com o seu nível de inteligência emocional, tem muito a ver com o que você pensa e como você reage diante das situações. Então eu vou trabalhar com vocês nesse vídeo. Pega papel e caneta, meu amor, porque eu tenho certeza que tu vai sair daqui dizendo: puta que o pariu! Em uma hora eu consegui mudar completamente o meu mindset em relação às minhas emoções. E eu quero que no final você deixe aqui embaixo o seu comentário e dizendo por que valeu a pena você ter ficado comigo aqui até o final. Posso dizer pra vocês que eu já fui daquele tipo de gente de dizer assim: não levo desaforo pra casa, pode ser quem for, eu brigo mesmo, falo mesmo. Hoje eu não quero ter razão, hoje eu quero ter paz, hoje eu quero estar bem comigo mesma. Tem uma almofadinha aqui no meu escritório, paz de espírito. Hoje eu sou paz e amor. E sem levar elefantes para casa, sem levar engasgo para casa. Sabe por quê? Porque eu aprendi a falar, eu aprendi como falar, eu aprendi que cada coisa tem um momento certo de a gente intervir e que o meu momento às vezes não é o momento do outro e eu preciso então ter inteligência emocional para poder saber o momento certo de cada coisa. E aí até os meus problemas diminuíram, porque às vezes os problemas vêm porque a gente está muito focado no problema. E quando você muda o seu foco, você passa a ver a vida de maneira muito diferente. Foi o que aconteceu comigo, é o que acontece com todas as maravilhosas que eu atendo ou que fazem cursos comigo. E é o que eu quero que aconteça com você, que eu tenho certeza que às vezes é imediatista, às vezes é impulsiva, às vezes age sem pensar. Para. Eu quero te ajudar de uma vez por todas a você ter 5 pontos fundamentais da inteligência emocional. E qual seria o primeiro ponto? O primeiro ponto é autoconhecimento emocional. Não adianta, eu atendo muita gente e as pessoas conhecem mais o outro do que a si mesma. Chega! Tá na hora de se conhecer, de se reconhecer. Então, o primeiro ponto da inteligência emocional é você ter autoconhecimento emocional. É você ter a capacidade de reconhecer um sentimento quando ele ocorre. É você ter a capacidade de saber por que você está sentindo aquilo e conseguir sair daquele estado. Às vezes você fica ali naquele estado negativo. Que raiva!
Por quê? Porque você não consegue reconhecer os seus sentimentos. Você não tem um autoconhecimento das suas emoções para poder ter o insight certo e sair ali daquela zona de turbulência. O segundo ponto, anota aí, é a habilidade de lidar com seus próprios sentimentos, adequando-os a cada situação. Ter essa habilidade de lidar com os nossos sentimentos, adequando-os a cada situação, vai fazer você se transformar numa gigante. Porque hoje, quando eu estou aqui no escritório ou quando eu estou dando um treinamento, uma palestra, as pessoas percebem que eu tenho uma habilidade muito grande de reconhecer o outro, de identificar ali pontos no outro. E sabe por que eu tenho essa habilidade? Porque eu a desenvolvi. Mas antes de desenvolver em relação ao outro, eu precisei desenvolver em relação a mim mesma. Porque não tem como, meu amor, você achar que vai mudar o outro sem mudar a si. O que eu digo é: quer transformação? Transforme a você mesma. Quando você se transforma, o seu entorno se transforma. Você consegue resultados que você nunca imaginou que pudesse ter. O terceiro ponto é a automotivação. É você ser capaz de se motivar e de dirigir as suas emoções a serviço de um objetivo, mantendo-se focada nesse objetivo. Ou seja, é você acordar todos os dias, levantar da cama e dizer: uau! Mais um dia para viver. E é assim que eu tenho acordado todos os dias. Só que nem sempre foi assim. Passou a ser assim quando eu decidi que eu queria algo diferente para minha vida, porque do jeito que tava não tava bom. Então essa automotivação que consiste em você motivar e dirigir as suas emoções, gata, isso é o poder que há. Quarto ponto é o reconhecimento das emoções de outras pessoas. Então, primeiro você tem o autoconhecimento das suas emoções, depois a habilidade de lidar com seus próprios sentimentos, que é o autogerenciamento, depois a automotivação e agora reconhecimento das emoções de outras pessoas. Não tem como tu reconhecer as emoções do outro se você não tem primeiro o autoconhecimento das suas emoções. E o quinto, habilidades nos relacionamentos interpessoais. Essas habilidades entram comunicação, liderança, é a habilidade de você lidar com o outro. Só que para eu desenvolver essa habilidade de lidar bem com o outro, eu preciso primeiro ter a habilidade de lidar comigo mesma, que é a nossa habilidade de relação intrapessoal. E a maioria dos problemas que você tem com o outro, muitas vezes acontece porque você não está bem. E aí, você não estando bem, tudo ao teu redor vai estar meio desandado, digamos assim. Então, você precisa começar a entender como focar em você para depois colocar o foco no outro. Vamos então seguir nesses 5 pontos, não perca nenhum desses pontinhos que eu trouxe aqui, anota tudo no papel aí, no caderno, cria o seu caderno de insights do nosso conteúdo, compartilha com suas amigas, marca suas amigas, se você fizer suas anotações, tira uma foto, me marca no Instagram e vamos ampliar essa corrente do bem. Então, o primeiro ponto é o autoconhecimento emocional. E, Ana, o que seria então esse autoconhecimento emocional? Seria a dimensão do eu me conheço. Seria a dimensão de eu estar consciente dos meus pontos fortes, dos meus pontos fracos, das minhas limitações. Seria eu entender de uma vez por todas aquilo que, de alguma forma, altera as nossas emoções e os impactos que elas geram. Então, de todas as dimensões da inteligência emocional, o autoconhecimento emocional é a mais importante, porque ela parte do eu, e transformar esse eu realmente é o que vai fazer com que todas as outras coisas sejam transformadas na sua vida. E essa transformação, eu te digo, não tem dinheiro que pague, sabe por quê? Porque quando você está bem consigo, tudo ao seu redor vai estar bem, tudo vai ser favorável.
tá? Então vamos agora aos 3 eixos que estão dentro do autoconhecimento emocional. Esse conteúdo aqui é um conteúdo de um valor, ai meu Deus, imensurável, eu adoro! Então, dentro de autoconhecimento emocional, o primeiro ponto é autoconsciência emocional. É você conseguir reconhecer as suas emoções e os efeitos das suas emoções. É você ter essa autoconsciência de tudo aquilo que te acontece. E aí eu preciso te perguntar, você consegue identificar as suas emoções? O que você sente e por que as sente? É muito importante que eu consiga identificar as emoções que eu sinto e por que eu sinto essas emoções. Então esse é um eixo que eu preciso avaliar. Até que ponto eu consigo identificar as emoções que eu sinto e por que as sinto? O segundo eixo é entender a ligação entre o que eu sinto e o que eu penso. Percebem que sentimento e pensamento precisam caminhar juntos? Não adianta eu pensar que vou ser a maior profissional da minha área e você pensar que vai ter o negócio mais próspero da sua cidade. Não adianta você pensar isso se você não sente isso. Se isso não transborda dentro de você, se não é isso que você comunica todos os dias para as pessoas ao teu redor. E o terceiro ponto, e muito importante, é você reconhecer como as emoções afetam as suas ações. Olha que forte! Como as emoções afetam as suas ações. E quantas pessoas não acordam bem de manhã e simplesmente não fazem nada no dia, ficam prostradas na cama. Quantas pessoas brigam, quantas mulheres brigam às vezes com o marido e não conseguem fazer mais nada da vida. Eu também já fui assim, já. Mas hoje eu digo, sabe o quê? Eu não posso sofrer por nada nesse mundo mais do que 48 horas. O sofrimento, ele é opcional. Você escolhe se você vai ou não sofrer. A dor, a gente precisa passar por ela, mas o sofrimento, ele não é necessário. Então eu tenho dito que eu vou sofrer por alguma coisa 48 horas. Depois eu posso até continuar sentindo aquela dor, aquilo pode continuar doendo, mas não pode me paralisar. Porque quando você muda a sua rota, quando você muda a sua vida, quando você muda o seu destino por causa de algo que fizeram com você ou por causa das suas ações erradas, você não está comprometida com o auge do seu sucesso, com o auge da sua performance. É necessário que você reconheça como as suas emoções afetam as suas ações de uma vez por todas, para que você possa ter ações direcionadas e constantes, para que suas ações estejam ali coordenadas com o que você deseja alcançar na sua vida. É por isso que ação e sentimento tem que estar muito bem alinhado. Vamos para o segundo ponto do autoconhecimento emocional. Esse segundo ponto, ele é a autoavaliação correta. Qual é a autoavaliação que você faz de si mesma? Como é que você se avalia? Como é que você olha para você? Você conhece e reconhece as suas capacidades e limitações? Ou qualquer comentário de qualquer pessoa tem o poder de te colocar para baixo? Você tem consciência dos seus pontos fortes e dos seus pontos fracos? Você é capaz de refletir sobre as suas experiências vividas e aprender com elas, para que da próxima vez você faça diferente? Você aceita comentários, feedbacks de outras pessoas com relação às suas atitudes, e não é aceitar comentários ou feedbacks de qualquer pessoa, e sim de alguém que realmente tenha o intuito, o objetivo de contribuir com você. Então não escute comentário, feedback de quem quer que seja. A gente precisa filtrar. Eu não estou aqui para ser esponja, eu estou aqui para ser filtro. Então filtre o que é que vem até você. E se você não tiver essa autoavaliação correta de você, é bem possível que qualquer comentário de qualquer pessoa que seja te derrube. Então você precisa ter o conhecimento e reconhecimento das suas forças e das suas fraquezas. E você sabe rir de si mesma? Ah,
meu amor, se tem uma coisa que eu aprendi na vida, foi a rir de mim mesma. Sabe por quê? A vida, pra mim, era muito pesada. E era tudo muito chato, sabe? E eu só pensava em trabalho, trabalho. Até que chegou um momento em minha vida que eu falei, não, gata, você tem que viver, meu amor. A vida é muito rápida. E aí, o que é que eu fiz? De 3 anos pra cá, mais ou menos, eu comecei a ter muito mais sucesso porque eu aprendi a ter qualidade de vida. Eu aprendi que para eu estar bem no meu trabalho, eu preciso estar bem comigo, eu preciso estar bem no meu interior. E aí, meu amor, eu passei a viver, aproveitar a vida e não perder uma oportunidade de ser feliz. De rir, de ter alto astral. As pessoas dizem hoje, Ana, o que tu tem de melhor é a tua risada. E eu digo sempre, essa risada, ela sai do útero, sabe? Ela sai de dentro, ela vem com toda a minha energia. Então, você ter essa autoavaliação correta de si mesma é muito importante e ter esses pontinhos aí que eu falei pra você. O terceiro ponto do autoconhecimento emocional é a autoconfiança. Você sabe do que é capaz? Tem confiança em si mesma, nas suas ações, naquilo que você planeja para a sua vida? Você tem disposição para assumir riscos? Ou você é aquela pessoa que quer sempre ter o controle de tudo? Uma das características da empreendedora de sucesso é correr riscos calculados. Não dá pra gente achar que vai ser essa linha tênue e que eu vou seguir esse caminho e que tá tudo lindo, não. É por isso que você precisa desenvolver a resiliência. E eu já falei sobre resiliência em algum momento aí no nosso canal. Um outro ponto, você consegue expressar a sua opinião com franqueza, mesmo que você venha magoar alguém? Ou você é daquela pessoa que quer sempre agradar todo mundo e ser bem vista por todo mundo? Pense nisso. O próximo ponto, você se mostra como uma pessoa segura e assim, não vale a pena você se mostrar e não ser. Eu já atendi mulheres que vieram me procurar por isso, Ana, todo mundo pensa que eu sou a autoconfiança em pessoa, mas por dentro, Nina, eu digo, bora trabalhar isso aí, meu amor, porque eu tenho que transparecer e as pessoas precisam ver em mim segurança, autoconfiança, mas eu tenho que ser. Porque senão chega um momento que isso se desmorona, chega um momento que isso não tem sentido. Então você precisa conseguir ser aquilo que você mostra ser de verdade. E aí quando você e transparece ser o que verdadeiramente você isso tem muito mais poder, isso te dá muito mais força. E você, além de ser, vai conseguir fazer tudo o que você deseja para ter tudo o que você quer conquistar na sua vida. Anotaram esses pontos em relação ao autoconhecimento emocional? A gente vai então para o segundo eixo da inteligência emocional, que é o autogerenciamento das emoções. É a dimensão do eu me administro. Agora, se você não tem o eu me conheço, vai ser bem difícil ter o eu me administro. E é por isso que você precisa passar por cada uma dessas etapas que eu estarei falando aqui, para que você consiga construir essa rodinha aí da sua inteligência emocional e consiga ter equilíbrio em todas as áreas da sua inteligência emocional. Então, essa área do eu me administro vai fazer com que você possa gerenciar melhor as suas emoções, ter autocontrole das suas emoções e realmente ser e fazer tudo aquilo que você deseja. Então vamos para o primeiro ponto desse autogerenciamento. O primeiro ponto é o autocontrole emocional. Será que você consegue se manter sob controle diante de reações emocionais intensas, diante de pressão, diante de dificuldades que aconteçam no teu dia a dia? Você consegue dominar explosões emocionais e ações impulsivas? Ou você é imediatista, age por impulso e perde a cabeça, perde a razão? Eu já passei por momentos assim na minha vida e sabe o que eu percebi? Eu tinha tudo nas minhas mãos, mas quando eu não conseguia dominar
dominar as minhas explosões emocionais, eu perdia tudo, inclusive a minha razão. Por isso que ter esse autocontrole e conseguir dominar as explosões emocionais e reações impulsivas é muito importante, porque vai fazer com que você tenha realmente razão e com que você saia ali na situação de maneira muito mais confortável. E você não tem que fazer isso por causa dos outros, você tem que fazer por causa de você mesma. Você consegue conter a expressão dos sentimentos quando eles não são adequados? Ou seja, você consegue colocar os seus sentimentos no momento em que eles precisam ser colocados e saber como fazer isso? E você é capaz de pensar com clareza em situações de pressão? Às vezes chega uma situação pra gente e ela chega de uma maneira tão inesperada que a gente realmente não consegue, às vezes, pensar como lidar com aquilo. É por isso que esse autocontrole, essa inteligência, esse equilíbrio emocional é algo que eu trabalho todos os dias. Não tem fim, não. Só tem começo. E é cada situação que me acontece no cotidiano que vai me mostrar se eu estou tendo equilíbrio emocional. Aconteceu certa vez de uma pessoa me ligar e a pessoa estava muito irritada. E aí a pessoa já foi me dizendo assim: Ana, eu queria saber por que você fez isso. Eu falei, eu não fiz nada disso. Mas a pessoa, ela tava com ela tinha tanta certeza e tava tão cheia de razão que aí eu peguei e falei o quê? Vou deixar falar. E enquanto a pessoa foi falando, eu fui escutando, mas eu já fui pensando também no que é que eu iria falar, que era o que aconteceu de verdade. E aí depois que a pessoa falou, ou aonde que eu ia escutar tanto assim, eu ia mandar logo ir pra casa da puta que o pariu. Mas como eu tenho um equilíbrio emocional, eu escutei. E aí no final eu peguei e falei assim, vamos lá, então... Eu conversei com a pessoa e depois que eu terminei de falar, essa pessoa não tinha mais o que falar, a não ser pedir desculpa, porque ela estava tomada pela emoção e por uma emoção que ela não sabia controlar. A comunicação, eu digo sempre que comunicar é uma coisa, falar bem é outra coisa completamente diferente. A comunicação ocorre quando ambas as pessoas se fazem ser entendidas e comunicação não é o que eu falo, é o que o outro compreende daquilo que eu falo. Então, no momento de raiva do outro, de estresse ou do que quer que seja, é eu tendo autoconhecimento das minhas emoções, é eu conseguindo ter autogerenciamento das minhas emoções que vai fazer com que eu consiga lidar bem com aquela situação. E aí é que a gente entende que às vezes o problema não está na gente, está no outro. E independente de onde esteja o problema, você tem que ter o equilíbrio emocional para poder resolver as situações. Beleza? Vamos então para o próximo ponto, que é a confiabilidade. Você é uma mulher que transmite confiança para as pessoas? Você age com honestidade? Você é merecedora de confiança? Você se mantém fiel aos seus princípios e aos seus valores? Você reconhece os seus erros? Essa confiabilidade é muito importante. Se você for pegar, tem um livro chamado Sucesso em Vendas, do Brian Tracy, e ele traz um gráfico em relação ao processo de vendas. 40% do processo de venda é confiança. E essa confiança não é eu que sinto em relação ao cliente, é o cliente quem tem que sentir em relação a mim. Então, o quanto você é uma profissional, uma mulher confiável, o quanto você mantém coerência entre o que você fala e o que você faz, o quanto você realmente vive aquilo que você prega, o quanto você é honesta consigo e com os seus valores. Porque, olha, quando a gente é honesta com a gente, as outras pessoas serão honestas com a gente. Mas se você não é honesta com você mesma, quem é que você acha que vai ser honesta com você? Simplesmente ninguém. Então avalia como é que está essa confiabilidade, como é que está esse nível de confiança que você transmite para as outras pessoas. E o terceiro ponto do autogerenciamento emocional é a conscientização. É você ter senso de responsabilidade por aquilo que você faz. É você não sair por aí fazendo tudo que te é solicitado pelo simples fato de você
achar que é uma faz tudo. A gente precisa honrar os nossos compromissos, ser pontual com os nossos horários, responsabilizar-se pelos nossos objetivos. Autorresponsabilidade é fundamental quando eu falo de inteligência emocional. É você ser organizada e cuidadosa com o seu trabalho. É você realmente ter coerência entre o que você fala e o que você faz. Não adianta eu falar com uma cliente minha, com uma mulher aqui, que a atividade física é importante, ou que isso, ou que aquilo, se eu não faço aquilo. E eu não tô falando aqui de beleza, de estar com um corpo lindo, fazer atividade física para isso. Eu estou falando, acima de tudo, de qualidade de vida, de você estar bem consigo, de você conseguir manter o seu nível de energia em alta por causa das suas ações, por causa daquilo que você faz e que realmente faz a diferença na sua vida. Vamos então para o terceiro ponto, que é a automotivação. É o eixo do eu me mobilizo, é o eixo do eu me motivo, do eu evoluo, do eu encontrar os meus motivos para poder fazer o que tem que ser feito para que eu tenha o sucesso que eu desejo ter na minha vida. E aí esse eixo da motivação, automotivação, ele se divide também em 3. O primeiro é a orientação de realização. O quanto você está movida, orientada para alcançar os seus objetivos, para alcançar aquilo que você traçou para você na sua vida. Você estabelece metas para si mesma? A maioria das pessoas não. Você assume riscos calculados? Você busca os meios viáveis para atingir as suas metas e consegue flexibilizar o caminho em busca do seu sucesso? Você se mantém firme para alcançar o que deseja ou na primeira dificuldade você para no meio do caminho? Você é daquelas pessoas que persistem, não estou falando de insistir, porque a insistência é um grande sabotador. Eu estou falando de persistir. Você é daquelas mulheres que persistem até alcançar o que desejam? Ou diante da primeira dificuldade, não, é tão difícil, tudo é tão difícil para mim. Como é que você age diante dos seus objetivos? Você é daquelas pessoas que iniciam várias coisas e deixam praticamente tudo no meio do caminho? Ou você segue firme na direção do seu propósito, na direção daquilo que você colocou para você, na direção do que você colocou para a sua vida? E mais, você é daquelas que aprendem a desempenhar o seu potencial, que usa o seu potencial a seu favor? Ou você exige muito pouco de si mesma, mas quer alcançar resultados extraordinários? Então, precisamos estar orientadas para os nossos objetivos, para alcançar aquilo que a gente deseja. O segundo ponto da automotivação é a iniciativa. É você ter iniciativa de tomar ações prontamente, é estar sempre aberta para as oportunidades e criar oportunidades. Quantas vezes a oportunidade bate na tua porta e você nem consegue enxergar? Iniciativa é você tomar a frente para resolver as coisas e não é você querer ser puxa-saco ou o que quer que seja, mas é você fazer verdadeiramente o que tem que ser feito. É você parar de olhar os outros, quem está fazendo mais ou quem está fazendo menos, e fazer aquilo que te compete e até o que não te compete, porque é fazendo mais que a gente chega mais longe. E você é daquelas que acelera pessoas, acelera resultados, ou você quer tudo para si? Ou você tem medo até de compartilhar com o outro porque tem medo do outro tomar teu espaço? Iniciativa é a gente entender que eu preciso fazer o meu melhor para que as coisas aconteçam. E eu fazer sem necessariamente ficar esperando algo em troca do outro, mas eu fazer porque eu acredito no poder daquilo. E o terceiro ponto da automotivação é o foco. É você dedicar-se ao atingimento das suas metas pessoais, profissionais ou das metas de uma equipe. É você se identificar e se comprometer com o objetivo de um grupo. É você entender que eu sozinha chego até aqui. Eu e minha equipe chego muito mais longe. É você ter disposição para poder fazer algo de diferente, fazer esforço por um objetivo,
por um grupo. É você basear as suas condutas nos valores de um grupo. E foco é aprender a dizer não para tudo aquilo que vai te desviar do teu objetivo. Foco é você aprender que irão vir muitas distrações e que essas distrações, elas não poderão me tirar do meu eixo. Então, grava bem isso. Foco é aprender a dizer não para tudo aquilo que vai te desviar do teu objetivo. Então, nesse eixo de automotivação, a gente trabalhou orientação para resultados, iniciativa e foco. 3 pontos fundamentais. E perceba que motivação, esse eixo não está ligado somente a você. Ele já está ligado a você e ao grupo, ao meio em que você está inserida. Depois, então, que você tem autoconhecimento das suas emoções, consegue ter autogerenciamento, ter autocontrole e motivação, a gente vai para o 4º eixo da inteligência emocional, que é o conhecimento do outro. É a dimensão do eu considero os outros, eu tenho empatia pelos outros. E são 3 áreas também dentro dessa área da inteligência emocional. A primeira é consciência organizacional. É você facilitar a ampliação das habilidades dos outros. É você conseguir identificar os pontos fracos das pessoas e orientá-las a desenvolver esses pontos fracos. Não é somente você apontar os erros do outro, mas é você também preparar um caminho para que essa pessoa possa se melhorar, para que essa pessoa possa se desenvolver. Esse nível de consciência organizacional tem a ver também com você propor tarefas que estimulem o desenvolvimento das aptidões das pessoas. É você pensar que a pessoa certa tem que estar no lugar certo. Não adianta eu pegar alguém que é muito bom para uma área da empresa e colocar numa função que não tem nada a ver com aquela pessoa. E isso serve para a gente também. Aqui no meu escritório, aqui no meu instituto, tem coisas que eu não posso mais fazer e que eu não preciso fazer. Eu preciso delegar. Tem coisas que eu sou muito boa e tem coisas que eu sou muito ruim. E nas coisas que eu sou muito ruim, que eu não tenho aptidão, eu vou delegar, eu vou pagar para que outras pessoas façam. E é assim que a gente cresce, tendo essa consciência organizacional e enaltecer as pessoas, dar feedback positivo, fazer com que as pessoas se sintam úteis e valorizadas e colocando as pessoas certas no lugar certo. Isso é você ter consciência organizacional e isso é você contribuir para o sucesso do outro, porque não adianta somente eu ter sucesso se as pessoas ao meu redor, se as pessoas da minha equipe, elas também não têm esse sucesso. O segundo ponto do gerenciamento do outro é a empatia. Diz que a empatia é a capacidade de se colocar no lugar do outro. A gente só consegue se colocar no lugar do outro se realmente vivermos aquela realidade do outro. Então, empatia é muito mais você conseguir compreender o outro, é você perceber os sentimentos do outro através da linguagem corporal dele. É eu receber uma cliente na minha sala e eu já consegui fazer uma leitura dela, se ela tá vindo com todo o brilho que ela tem ou se ela tá meio apagadinha por alguma coisa que aconteceu com ela. É você ter interesse pelo outro, um interesse genuíno e verdadeiro. E como hoje tem sido difícil as pessoas terem interesse umas pelas outras, como você hoje parece que passa meio que despercebido diante de tudo e diante de todos. Às vezes eu vejo pessoas passarem umas pelas outras e não dá um bom dia, não dá uma boa tarde. E assim, não é porque é mal educada, é porque tá meio que no mundo da lua, como dizem, né? Tá meio que desnorteada. Então nós precisamos estar presentes e nós precisamos ter essa empatia. Precisamos compreender as outras pessoas e entender os processos pelos quais as outras pessoas também passam. E aí eu consigo ir para o segundo nível aí desse autogerenciamento do outro, que é orientação de serviço. É você estar de alguma forma preparada para oferecer assistência a outras pessoas, buscar maneiras de satisfazer as necessidades do outro. É você ter prazer em ser acolhedora, em contribuir com o outro. É você entender de que forma a tua empresa, o teu serviço ou o teu trabalho
pode contribuir com o outro. E quando eu falo de orientação de serviços, de contribuição, não tem a ver somente com a contribuição em que você dá alguma coisa para alguém. Mas hoje, orientação de serviço é, acima de tudo, você atender às necessidades das pessoas que estão ao teu redor. É você ter um olhar mais atento, é você ter um olhar diferenciado para o outro. É você ter aquele olhar que realmente faça com que o outro se sinta importante. E, gente, como o mundo tá carente, né? Desse acolhimento, desse olhar diferenciado. E como isso faz diferença, viu, no nosso negócio, quando nós temos esse time, que eu digo sempre, eu tenho muito esse time, observar as pessoas, estar atenta às necessidades delas, poder de alguma forma suprir as necessidades dessas pessoas. E muitas vezes não é com muita coisa que a gente conquista isso, não. Às vezes é somente com uma palavrinha ou com um minutinho de ouvido atento para o outro. Dê tempo de qualidade para as pessoas. Quanto mais você doa tempo de qualidade para o outro, mais você vai ter retribuição disso. Só que eu só consigo fazer isso para o outro se primeiro eu consigo fazer isso comigo mesma. Se primeiro eu consigo estar bem comigo. Se primeiro eu consigo me dar tempo de qualidade. Se primeiro eu consigo me dar o autocuidado que eu tenho que me dar e que somente eu posso me dar. Vamos então para o quinto ponto, que é gerenciamento do outro. É quando você chega no nível de conseguir gerenciar outras pessoas. E eu vejo muitos gerentes, supervisores, líderes, donas de empresa que não conseguem gerenciar nem a própria vida, imagine gerenciar o outro. E aí vai ter dificuldade sim de liderar pessoas. E dentro desse gerenciamento do outro, o primeiro ponto é a comunicação. Comunicação não é o que eu falo, mas é o que o outro compreende daquilo que eu falo. Então você consegue comunicar bem as suas ideias? Você sabe ouvir os outros com atenção e serenidade? Tem um texto do Rubem Alves que eu adoro, chamado Escutatória. Por aí tem muitos cursos que ensinam a falar bem, que ensinam a arte da retórica, que ensinam a falar bem em público, mas eu nunca ouvi falar de um curso de escutatória, um curso que ensine a escutar bem e saber ouvir os outros com atenção e serenidade. Nos dias de hoje chega a ser um talento, chega a ser um dom. No mundo em que as pessoas só querem falar. Você saber escutar é muito importante. Você consegue compartilhar informações abertamente? Consegue ter uma comunicação aberta e clara com as pessoas? Você consegue adequar sua mensagem de acordo com o estado emocional das pessoas? As pessoas que vêm aqui, as mulheres que me procuram, eu sempre dou feedbacks, algumas ideias e eu sempre permito encontrar o momento certo. Para quê? Para que ela esteja receptiva, aberta àquilo. E isso tem a ver com você adequar a sua mensagem ao estado emocional da outra pessoa. Você é aquela pessoa que se preocupa em transmitir mensagens de modo que os outros entendam aquilo que você está transmitindo e você consegue lidar de forma direta, de forma tranquila com questões delicadas. É muito importante que a gente aprenda a comunicar. A comunicação é a competência mais exigida no século XXI e as pessoas hoje, elas têm muita dificuldade de comunicação. Se nós formos ver, muitos relacionamentos acabam por falta de comunicação. Muitos relacionamentos de amizade também acabam por falta de comunicação. As pessoas hoje, elas não sabem como chegar para falar sobre determinados assuntos. E às vezes existe essa dificuldade não só por sua causa, mas também por causa do outro. Mas se é você quem quer comunicar, se é você quem está apta a isso, faça com que esse momento aconteça e conduza esse momento com sabedoria da melhor maneira possível. Vamos então para o segundo ponto, que é influência. Você consegue convencer e mobilizar os outros? Você é uma pessoa que consegue persuadir pessoas, consegue ser persuasiva, consegue influenciar positivamente as pessoas do seu grupo? As suas ideias, elas são ideias que convencem
as outras pessoas, você consegue levar em conta os interesses, os sentimentos, as resistências dos outros para conseguir argumentar com eles? Como é que está o seu poder de influência? Você sabe chamar a atenção para si, de maneira que quando você fale, de maneira que quando você abre a boca para falar, as pessoas façam assim, ó. Nossa, essa mulher sabe o que ela está falando. Então isso é a gente conseguir exercer a nossa influência através da nossa comunicação. E essa comunicação, ela precisa ser desenvolvida todos os dias. E aí percebam que eu fiz, todas as 5 áreas: autoconhecimento emocional, autogerenciamento das emoções, motivação, habilidades nos relacionamentos, habilidades sociais e gerenciamento do outro. E gerenciamento do outro, primeiro foi comunicação, segundo influência, para chegar no terceiro ponto, que é o último ponto da inteligência emocional, que é liderança. É você conseguir inspirar e conduzir indivíduos ou grupos. E chegar nesse nível de ser uma líder assertiva e de conseguir inspirar e conduzir pessoas é porque você realmente entendeu todo o processo e você é uma mulher que tem equilíbrio, tem inteligência emocional. Às vezes eu percebo que tem mulheres que são boas líderes, que conseguem diante da equipe ter uma postura da melhor maneira possível, mais adequada possível, mas ela não consegue liderar as próprias emoções e sentimentos. E durante um tempo você consegue fazer isso, mas eu te digo que vai chegar um momento em que você vai sentir muita falta disso e você vai se sentir frustrada por conseguir ser o que você é lá fora e não conseguir ser aqui dentro. Porque é mais importante ser aqui dentro do que lá fora. Quando tu é aqui dentro, lá fora tu vai ser muito melhor. Então liderança é você conseguir despertar nas pessoas entusiasmo, comprometimento, é você fazer com que uma equipe trabalhe por um objetivo em comum e assumir a liderança de um grupo quando necessário, independente de você ter ou não ter essa posição de líder. E uma coisa que eu fico sempre pensando é que a líder, ela precisa guiar o desempenho das outras pessoas. Ela precisa conduzir as outras pessoas em direção ao sucesso. E quando você consegue essa competência, você vai ver que você já vai estar no estágio bem posicionada. Você vai estar ali bem acima da média da maioria das pessoas. Então, amores, equilíbrio emocional é artigo de luxo. Estar com sua mente tranquila, com sua mente ali bem fluida, bem organizada, é artigo de luxo. E eu quero te convidar a ter esse artigo de luxo, porque esse artigo de luxo vale mais do que qualquer outra coisa que você tenha na vida. Que você possa trabalhar todos esses pontos, se autoavaliar em todos esses pontos que eu trouxe, que você possa ouvir esse vídeo anotando realmente tudo que eu trouxe aqui. E se avalie em cada uma dessas áreas de 0 a 10. De 0 a 10, que nota eu me dou para liderança? Eu me dou 7. Beleza. Quais são as ações que você precisa ter para poder chegar a 10? Se coloque essas ações, escreva, coloque no papel e faça, desenvolva essas ações para que você chegue no nível que você deseja. Se você fizer isso com esse conteúdo que eu entreguei aqui, eu tenho certeza que você vai transformar a sua vida e a vida das pessoas ao seu redor. Você vai ser uma mulher muito mais realizada, muito mais feliz, muito mais dona de si mesma e verdadeiramente equilibrada, que é o que a gente precisa hoje. É de equilíbrio para poder lidar com todas as situações que aparecem no nosso cotidiano e que, na maioria das vezes, somos nós quem temos que resolver muita coisa. Muita responsabilidade recai sobre nós e nós precisamos estar preparadas para assumir com maestria essas responsabilidades, de maneira que você não se sinta sobrecarregada, mas que o seu equilíbrio emocional te ajude a você resolver tudo o que for necessário no seu dia a dia e você consiga se manter plena, de bem consigo, de bem com os outros e, acima de tudo, feliz, leve e realizada. Que esse vídeo possa ter contribuído com você, que você possa compartilhar com suas amigas e, se fizer sentido, assina meu canal no YouTube, me marca aqui embaixo suas amigas,
Compartilhe esse vídeo e vamos compartilhar essa corrente do bem e do autoconhecimento. Quanto mais eu me conheço, mais eu me potencializo. Mergulhar nesse mundo é realmente uma cachaça e é a cachaça que eu mais gosto, porque quanto mais eu me conheço, mais eu consigo utilizar o meu potencial a meu favor e contribuir com vocês. Gratidão, obrigada por ter ficado até aqui e até o próximo vídeo.